Olá, Luís Pereira do PratoFitness.blog, bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje vou dar aqui a conhecer 6 dicas práticas para que possas perder peso sem esforço. Lembrando que o pilar de tudo para a perda de peso é obviamente uma alimentação saudável, um controle calórico e também alguma atividade física. Estas 6 dicas por si só não vão fazer com que percas exponencialmente assim muito peso. Obviamente que vão dar uma ajuda a queimar aí alguns quilos, mas na sua base, lembrando aí que uma alimentação saudável e também algum exercício físico é a base de tudo. Mas sem mais demoras, vamos então passar aqui já para a primeira dica, para que possas perder peso sem esforço. Então o que é que tu vais fazer? Vais colocar um elástico à volta do pulso, tal e qual como eu tenho aqui. Pode ser o pulso esquerdo, pode ser o pulso direito. O elástico é o que tu quiseres, desde que o elástico fique apertado e fique justo. Eu vou só ajustar aqui o meu relógiozinho mais para trás para te possa mostrar. O elástico tem que ficar aqui justo ao pulso, portanto não pode ser nenhum elástico que seja assim largo, nem que tenha pouca força. Convém ser um elástico que tenha aqui alguma força e que esteja também justo ao pulso, tal e qual como eu tenho aqui o meu. E o que é que vais fazer? Sempre que te der a vontade de comer qualquer coisa que não devas, pode ser batatas fritas, bolachas, bolos, gelados, seja o que for, vais fazer isto, vais pegar no teu elástico e vais sentir esta dor aqui, no pulso, que vai-te tirar imediatamente o sentido da comida que não deves comer. Eu já ando com o meu elástico há algum tempo e isto resulta realmente, não só por causa da dor em que nós sentimos, mas também porque o nosso cérebro fica logo disperso para outra coisa qualquer, nomeadamente na reação aqui a esta pequena dor. Obviamente que se não esteres bem com estas pequenas dores, que não des com estas pequenas fisgadas no pulso, obviamente que não deves seguir esta dica. Mas se achas que consegues aguentar esta pequena dor sempre que te der este craving ou essa vontade de comer alguma coisa que não devas, experimenta que vais ver que resulta. Segunda dica é a dica do prato. Já é uma dica um bocado batida. A malta certamente que conhece, que basicamente é substituir o teu prato tradicional, onde comes habitualmente, por um prato mais pequeno. Isto vai fazer com que? Vai fazer com que a porção que tu colocas no prato parecerá maior do que é realmente. Eu tenho aqui 2 pratos para te mostrar a diferença. Portanto, este é o prato onde eu costumo comer, normalmente a refeição, mas se trocar aqui por este, que é igualzinho, só que é mais pequeno, a dimensão da refeição, da porção, ficará muito menor e com isto dará a ilusão que estou a comer muito ou estou a comer o normal, porém estou a comer menos porque aqui este prato mais pequeno leva menos comida do que o prato tradicional. Agora, 2 dicas que podes aproveitar ainda sobre os pratos que se calhar não são assim tão tradicionais quanto isso. A primeira é tentares colocar aqui alimentos, portanto neste prato aqui é um prato maioritariamente de cor branca. Eu vou tirar este aqui, vou só ficar com o pequeno. É de maioritariamente cor branca e quanto mais contraste a comida fizer com o fundo, tá bem? Quanto mais contraste ela fizer com o fundo branco, mais visualmente ficará apelativo o prato e menos fome terás por isso mesmo. Portanto aqui há um jogo mental de cores que também podes tirar em teu benefício. E em terceiro lugar, portanto, em primeiro lugar é o tamanho do prato, em segundo lugar é o contraste visual, que visualmente dará aqui, parece que o prato fica mais apelativo e que comes com mais satisfação, criando assim uma saciedade mais ilusória, vá lá. E o terceiro motivo da utilização do prato é tu cortares a comida aos bocadinhos. Portanto, neste caso aqui, se calhar não vais cortar aos bocadinhos no prato pequeno, podes cortar aos bocadinhos no prato tradicional. Vamos imaginar um bife, portanto o bife ficará mais ou menos aqui, mas se tu cortares este bife, que será do tamanho da minha mão, aos bocadinhos, ele ficará muito maior e visualmente parece que ficas com o prato muito mais cheio do que aquilo que ele é realmente. Portanto, segunda dica, tirar aí os partidos dos pratos, dos tamanhos dos pratos, das cores e usar também este truque de cortar os bifes, as batatas, as massas em bocadinhos para conseguirmos preencher
todo o espaço que temos no prato. Portanto, segunda dica, tirar partidos dos pratos, sem os deixar partir, que era o que eu ia me acontecendo agora. Terceira dica, imaginar que comes mais do que o devido. E aqui eu vou recorrer a um estudo muito interessante, e tenho aqui alguns apontamentos à minha frente no portátil para não me esquecer. Houve um estudo muito interessante em que os convidados, ou os participantes desse estudo, foram convidados a comer, a imaginar que estavam a comer M&M's excessivamente. Portanto, puseram a malta numa sala, os participantes numa sala, e disseram: imaginem agora que estão a comer M&M's à bruta e em excesso. E a malta começou a imaginar que está a comer M&M's à bruta e em excesso. Passado um tempo, disseram aí aos participantes: ok, agora venham cá e comam mesmo M&M's, comam esta porção de M&M's que temos para vocês. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Os participantes não conseguiram comer toda a porção que estava destinada a eles. Ou seja, eles estiveram a imaginar que estavam a comer M&M's em excesso, mas depois, quando foram realmente comer os M&M's, na realidade não conseguiram comer os M&M's, toda a porção dos M&M's que lhes estava destinada. Isto quer dizer que, se imaginar que estás a comer em excesso antes da tua refeição, ou até mesmo de um snack, ficarás mais consciente das porções e com isso acabarás por comer menos do que o devido. Isto parece-me ser uma dica super fácil e parece-me ser aqui um bocado brincadeira, não é? Como é que isto é possível? Mas a verdade é que a malta estes estudiosos fizeram este estudo e a malta comeu realmente muito menos do que a porção de M&M's que lhe estava destinada. Portanto, dica número 3, usa a tua imaginação e imagina que comes mais do que o devido na pré-refeição. Para quando chegares mesmo à tua refeição, dar aquela sensação que estás muito mais saciado, muito mais saciada do que estavas. Dica número 4, e isto também foi um estudo aqui que fizeram, foi um trabalho feito pela Universidade de Newcastle, que colocou um póster com uns olhos na rua a olhar para uma bicicleta. Portanto, eles agarraram numa bicicleta, puseram a bicicleta na rua e ao lado da bicicleta puseram um póster com uns olhos a olhar para a bicicleta. Qual é que foi o resultado aqui? O resultado foi que os olhos e o póster a olhar para a bicicleta reduziu o roubo da bicicleta em 65%. Portanto, só o simples facto de estar um póster com olhos a olhar para uma bicicleta reduziu aqui o roubo da bicicleta em 65%. E houve alguém que pegou neste conceito, aqui um estudioso chamado Brad Bushman, pegou neste conceito e aplicou também aqui ao pessoal que quer emagrecer. E o que é que ele diz? Ele diz que para o pessoal pegar num espelho e colocar o espelho na cozinha ou até mesmo colado na porta do frigorífico. O que é que isto vai fazer? O espelho vai forçar a que faças uma pequena pausa e a refletir nas tuas escolhas alimentares. Portanto, imagina que vais ao frigorífico e quando estás à frente do frigorífico vais ver o teu reflexo, vais ver os teus olhos, vais ver uma outra pessoa, que és tu, do outro lado, e vais te sentir ali se calhar um bocadinho inibida e se calhar não vais comer tanto ou não vais comer se calhar aquilo que estavas a pensar em comer, fazendo assim escolhas mais saudáveis. Portanto, tira partido também aqui deste estudo dos olhos do póster da bicicleta e da ideia aqui deste estudioso chamado Brad Bushman, que diz para colocar um espelho na cozinha ou até mesmo, se conseguires, colar o espelho na porta do frigorífico. Portanto, dica número 4, coloca um espelho na tua cozinha que vais ver que te sentirás mais inibida na hora de comer coisas menos saudáveis. Dica número 5, e aqui não é bem uma dica, é mais um regime alimentar específico e vou falar aqui do jejum intermitente. O jejum intermitente está um bocadinho na moda, pelo menos no final ali do ano passado, início deste ano, esteve aqui bastante na moda, nomeadamente por causa de um livro que eu tenho aqui, chamado O Poder do Jejum Intermitente, da Alexandra Vasconcelos. O livro teve um bocadinho de polémica, muita gente a favor, muita gente contra também, mas a verdade é que quem se der bem com o jejum intermitente, quem conseguir ficar sem comer 12, 14, 16 ou até mesmo 18 horas ou até mesmo 24 horas,
pode tirar benefício dessa capacidade. Aqui no livro, aqui a Joana Vasconcelos dá imensas dicas, dá também algumas receitas, e eu gostaria de recomendar, se estás a pensar em começar o jejum intermitente, para leres primeiro o livro, porque esclarece imensas questões acerca desse regime alimentar. Eu acho que é mais do que um regime alimentar, é mais um estilo quase de vida. A malta que faz o jejum intermitente, muita gente já conseguiu perder vários quilos com eles. Se estás a pensar, aprofunda um bocadinho o assunto, compra este ou outro livro qualquer sobre o jejum intermitente, que certamente te irá ajudar a esclarecer algumas questões. Portanto, a minha dica número 5 é tentares, obviamente, seguires aqui o jejum intermitente, sempre com algum tipo de acompanhamento. Número 6, e já aqui na última dica, para conseguir perder peso sem esforço, é tão simplesmente como tomar um banho de água fria, ou seja, tomares regularmente ou diariamente o teu banho, mas de água fria. Mais uma vez, não é para toda a gente, nem toda a gente consegue tomar banho de água fria. Eu consigo, pessoalmente costumo tomar banho regularmente. O que é que isto faz? O que é que o banho de água fria irá fazer? Irá acelerar o teu metabolismo, irá fazer com que o corpo se esforce para estar à temperatura normal e com isso irá queimar aqui algumas calorias. Há também um estudo curioso também, obviamente, de um jornal muito conhecido de saúde, que afirma que a água fria ativa um tipo de gordura que é o tecido adiposo castanho, que é aquela gordura com que o corpo usa mais energia para realizar as tuas funções e as tuas tarefas mais básicas. Portanto, se conseguires tomar banho de água fria, é também uma maneira de queimares aqui algumas calorias e ativares a velocidade do teu metabolismo. Estas foram as minhas 6 dicas, eu vou recapitular aqui muito rapidamente. O primeiro é o truque do elástico, é talvez aquele mais fácil que podes fazer já hoje. Basicamente é pôr o elástico aqui e sentires esta pequena pancadazinha para tirar, para o chip mudar da comida menos saudável para a saudável. O segundo truque é usar os pratos em teu benefício, lembrando as 3 dicas que disse lá atrás. Imaginar que comes mais do que o devido, recorrendo aqui ao estudo dos M&M's, que tinha falado também lá atrás. No número 4 é colocar um espelho na cozinha ou até mesmo na porta do frigorífico. O número 5, dei aqui a referência ao jejum intermitente. Se estás a pensar em fazer jejum intermitente, também parece-me aqui uma boa dica para perder peso sem haver aquele esforço muito aguerrido, sobretudo se consegues manter o jejum durante várias horas. E no número 6 é obviamente tomar aqui banhos de água fria, que também já tinha referido em alguns vídeos meus anteriores. Bom, por hoje é tudo, eu espero que tenhas gostado destas dicas. Deixa cá em baixo na zona de comentários qual a tua preferida. Não te esqueças ainda de deixar o teu like no vídeo, subscrever o canal. Um grande abraço e até à próxima.